Vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, seja sempre convosco. Benditos. No dia que nós celebramos a vitória de Jesus Cristo sobre o pecado e a morte, nós também somos chamados e convocados e convidados a morrer para o pecado e ressuscitar para uma vida nova. Reconheçamos todos necessitados da misericórdia de Deus. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe e absolva os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, autor de toda misericórdia e de toda bondade, o Senhor nos indicou o jejum, a esmola e a oração como remédio contra o pecado e contra todo o mal que está dentro da gente. Acolha com bondade, Senhor, a confissão da nossa humildade, para que, reconhecendo as nossas faltas, sejamos sempre regenerados pela Tua misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar, vamos ouvir o texto da segunda leitura da carta de Paulo. O evangelho hoje é do tamanho do trem, viu, gente? Vocês tenham paciência. Certo. A Fátima, então, amanhã vai trocar esse marca-passo. Vamos lá, né? Coisa boa. Tem que trocar. Okay. Tá? Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, justificados pela fé, estamos em paz com Deus pela mediação do Senhor nosso Jesus Cristo. Por ele tivemos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos, na esperança da glória de Deus. E a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Com efeito, quando éramos ainda fracos, Cristo morreu pelos ímpios no tempo marcado. Dificilmente alguém morrerá por um justo, por uma pessoa muito boa. Talvez alguém se anime a morrer. Pois bem, a prova de que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós
quando éramos ainda pecadores. Verdade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. É o capítulo 4 praticamente inteiro. Naquele tempo, Jesus chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar, junto da propriedade que Jacó tinha dado para o seu filho, o José, onde estava o poço de Jacó. Jesus, cansado da caminhada, sentou-se à beira do poço. Era meio-dia. Veio então uma mulher da Samaria para tirar água. Disse Jesus: me dê um pouco d'água para beber. Os discípulos então tinham ido à cidade comprar comida e deixaram Jesus sozinho lá. Respondeu-lhe a samaritana: como é que você, sendo judeu, pede para mim água para beber? Eu que sou samaritana? De fato, os judeus não se dão os samaritanos, desde o tempo de Salomão. Disse-lhe Jesus: mulher, se você conhecesse o dom de Deus, e quem é aquele que está te pedindo, dá-me de beber, é você que lhe pediria, e ele lhe daria a água viva. Respondeu-lhe a mulher: Senhor, o senhor não tem nem balde, e o poço é muito fundo. De onde o senhor vai tirar essa água viva? Por acaso o senhor é maior que Jacó, nosso pai, patriarca, né? Que nos deu esse poço, do qual ele mesmo bebeu, os seus filhos e o seu rebanho? Disse-lhe Jesus: todo aquele que bebe desta água vai ter sede de novo. Mas aquele que beber da água que eu der, nunca mais terá sede. Porque a água que eu der vai se tornar nele uma fonte, uma nascente que jorra para a vida eterna. Senhor, disse então a mulher, me dê dessa água, para que eu não sinta mais sede e não ter que vir aqui todo dia o balde pegar água desse poço. Disse Jesus: vá chamar teu marido e volta aqui. Ela disse categoricamente: eu não tenho marido. Jesus então replicou: você disse muito bem que não tem marido. Você teve 5. E aquele que você tem agora é verdade, não é teu marido, não. Nesse ponto, mulher, você está falando a verdade. Disse então a mulher: Senhor, eu estou vendo que o senhor é um profeta. Porque os nossos antepassados adoraram a Deus aqui, nesse monte, Garizim. E vós dizeis que ele é em Jerusalém, no templo, que se deve adorar a Deus. Disse Jesus: mulher, acredita no que eu estou falando? Vai chegar uma hora que não vão nem adorar a Deus, nem aqui, em Garizim, nem lá, em Jerusalém. Porque vocês adoram o que vocês não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos. Porque a salvação vem dos judeus. Mas vai chegar a hora, e já chegou, hein?
em que os verdadeiros adoradores hão de adorar o Pai em espírito e verdade. Pois são esses os adoradores que Deus quer, que Deus deseja. Deus é espírito. E os seus adoradores devem adorá-lo em espírito e verdade. Disse-lhe a mulher: eu sei que uma hora vai chegar o Messias, vai vir o Messias, aquele que chamam de Cristo. Eu sei que quando ele vier, vai anunciar a nós todos, tudo, todas as coisas. Respondeu Jesus: mas sou eu que estou falando com você. Nisto, então, chegam os discípulos e ficaram admirados, espantados, né? Porque Jesus estava falando com uma mulher. Mas nenhum deles ousou perguntar nada. O que ele pretendia, por que ele está falando com essa mulher, qual é o conteúdo, o papo que está tendo. A mulher deixou o balde lá, correu para a cidade e contou para todo mundo: olha, venham comigo, porque eu acho que tem um homem lá, um poço lá, que disse tudo que eu fiz. Eu não sei não, eu acho que ele é o Messias, hein? Todo mundo da cidade saiu correndo, junto com a mulher, e foi lá, junto ao poço, ver Jesus. Entretanto, os discípulos diziam para ele: Jesus, vamos na cidade comprar comida, olha aqui, coma um pouquinho. Mas ele disse: eu não tenho um outro tipo de alimento, é um alimento para comer que vocês não sabem nem conhecem. Os discípulos então perguntaram: será que a mulher deu alguma coisa para ele comer? Será que alguém escondido da gente, né, deu alguma coisa para ele? Disse Jesus: meu alimento é fazer a vontade de Deus, fazer a vontade daquele que me enviou e realizar o que ele pede. Não dizeis vós que dentro de 4 meses chega o tempo da colheita? Pois é. Pois bem, eu digo para vocês: ergam os olhos e vejam os campos, que já estão, o trigo está tudo florido, loirinho lá, pronto para colher. Já o ceifeiro recebe o salário, recolhe o fruto para a vida eterna. De verdade. E desse modo se alegra quem plantou e quem colheu. Nisso se verifica o ditado antigo: um é que semeia, o outro é que colhe. Mas a alegria está nos dois. Eu mandei vocês ceifar o que vocês não trabalharam. Outros trabalharam antes. E vocês se aproveitam agora do trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade acreditaram em Jesus por causa do que a mulher havia falado e que dava testemunho. Ele me disse tudo o que eu fiz. Por isso os samaritanos, quando vieram ao encontro de Jesus, pediram para Jesus: não vá embora, fique aqui com a gente. Mas Jesus ficou só 2 dias lá. Ao ouvi-lo, muitos samaritanos acreditaram e diziam para a mulher: nós acreditamos nele não porque você falou, não porque você contou para a gente. Nós acreditamos nele porque nós ouvimos e nós sabemos que ele é realmente o Salvador do mundo. Palavra da salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Ele já fez a primeira comunhão? Está sentado do seu lado aí? Ou não? É? Não? Ah! Então você merece um chocolate também. Você pode comer agora.
Cauã é só depois da missa, hein? Você já comeu chocolate? Caramba, viu? É só depois da missa. Você vai comungar. Você não fez primeira comunhão? Ah, bom. Pensei que você já tinha comido. Quando a gente vai comungar, diz os antigos que a gente tem que fazer pelo menos 1 hora de jejum, né? Pelo menos. Não é para morrer de fome, mas também 1 hora. Só depois da missa. Quem não fez a primeira comunhão, tudo bem. Quem já fez, você fez, é lógico, a primeira comunhão, né? Mas não fez ainda. Então você pode comer chocolate. Quantos você quer aqui? Ó? Escolhe aí, eu não sei. Eu não entendo nada dessas coisas. Veja aí. Pega um para sua mãe depois também, guardar. Pega lá, tem mais aí. Pega um para sua mãe comer depois. Não fique pensando só em você. Tá bom. Hoje a Alicia não veio, tá vendo? O dia que tem chocolate, ela não aparece. Aí depois, o dia que não tem, ela fica pedindo. Ai, leva pro Davi. Você vai encontrar o Davi? Vai encontrar com ele? Mas você vai encontrar com ele? Então leva um para ele também. Ele não veio aqui, mas você fala que eu que mandei. Entendeu? Pra ele... O que é? O padre vai me dar seu chocolate, eu vou comer. Ele falou, não, você traz, eu vou ficar com meu pai. Ah, então leva para ele. Não vai esquecer, hein? Não é para comer no caminho, não, hein? Eu vou perguntar para ele depois. Tá certo? Muito bem. Olha aí. Ô, Miguel, é você que comprou? Nossa, tá muito bondoso demais. O que está acontecendo? Tá pagando algum pecado? É penitência? Tá fazendo penitência? Hum. Da esmola demais, o santo desconfia, hein? Muito bem, minha gente, vamos tentar fazer uma reflexão rápida. Vamos tentar ser rápido, né? É difícil porque você viu que o evangelho, hoje, domingo que vem, é um trem desse tamanho, né? E vamos tentar fazer uma reflexão aqui, porque não é fácil, né? Não é. Tem que aprofundar mesmo o texto do evangelho. O evangelho de hoje não fala disso, fala do encontro, um dos mais bonitos, hein? Que aconteceu com Jesus. E aí esse encontro aconteceu num lugar da Samaria, um lugar muito sofrido. O povo, eles eram judeus, mas era considerado um povo de segunda categoria, porque o rei Salomão foi tão ruim, falam que ele foi sábio, não sei aonde, mas foi um governador, um rei, nossa, horrível. Um homem que aumentou os impostos de tudo, né? Um homem que fez lá, dividiu o povo, ele dividiu o povo. O Salomão dividiu o povo. Aí virou assim, quem estava no sul virou o reino do sul, Judá. Quem estava da Samaria para cima virou o reino do norte. Os de baixo eram os mais ricos, da Judéia. E eles olhavam para o reino do norte, dizendo assim, aquele povo é tudo mequetrefe, tudo se mistura com outras religiões, pagão, faz comércio com países pagãos. Os samaritanos eram considerados gente assim, de segunda classe, né? Quem era considerado muito assim, pessoas que mereciam respeito, né? Aliás, na catequese aqui embaixo dos judeus, ensinava na catequese da sinagoga, quando for para Galiléia, nem ande no caminho lá, para não se encontrar ninguém. Vá beirando a praia aqui para não encontrar ninguém para chegar lá. Então, esse era o nível, né? Esse era o nível da coisa. Era bravo. O Evangelho, então, nos convida hoje, nos fala de uma intimidade, um diálogo entre Jesus e a samaritana. É um diálogo, não é uma imposição. Porque Jesus dialoga, questiona o Jesus. A gente tem que questionar também. Porque Jesus aceita de conversar com a gente, mesmo a gente questionando. Não tem problema. Mas é aí que está a profundidade da coisa, a intimidade. São João, ele usa 12 capítulos
para revelar os sinais que Jesus fez. Para São João, são os sinais que devem provocar fé. São sinais. Domingo que vem tem o sexto sinal, né? É o cego de nascença. O sinal, aqui não é um sinal. Na verdade, na estrutura do Evangelho de João, quem provoca a fé são os 7 sinais. Bodas de Caná, a cura do funcionário do rei, e assim por diante, né? É que são esses sinais que devem fazer a gente ter fé, provocar fé na gente. Aqui não. Mateus, Marcos e Lucas seguem um rumo de narrativa. O João é outro. Ele já pensa todo. Ele não está preocupado em contar a biografia de Jesus, não é isso. Nenhum evangelho conta a biografia de Jesus. Mas é uma leitura sobre a pessoa de Jesus, né? Após a ressurreição. Tudo isso existe por causa da ressurreição. O olhar é a partir da ressurreição, como deve ser a nossa fé. A nossa fé não é por causa da cruz, por causa que ele morreu na cruz. A nossa fé é por causa que ele ressuscitou. Ali é que vem a... Você começa a entender tudo. É a partir dali que você entende tudo. Bom, Jesus está cansado. E muito, hein? Cansado da caminhada. O cansaço aqui dele é um cansaço normal. Jesus tinha ido para a festa das tendas, né? De novo, só é atacado. Os fariseus atacam Jesus. Os discípulos de João, os que tinham sobrado, porque João Batista foi assassinado, né? Os que sobraram também questionavam Jesus. Os fariseus era difamação mesmo. Ele está com capeta, ele não sei o quê, difama mesmo. Mentem, mano. Os de João questionavam Jesus. Por que nós fazemos jejum tão rigoroso e os seus não fazem? Por que a gente reza pra caramba e os seus não rezam? Por que a gente dá esmola pra caramba e os seus parece que não... E Jesus tem uma explicação, né? Ele explica isso, né? Ele fala, bom, vocês, quando a gente... o jejum, a esmola e a oração são remédios que Deus deu pra gente. Agora, quando você está com Deus, ele fala, é a mesma coisa do noivo. Você faz uma festa de casamento, né? Chama todo mundo para a festa de casamento. Chega na festa de casamento e fala, não pode comer. Não pode dançar. Não pode dizer... Mas quando você está na festa, você age como se estivesse na festa, né? Jesus dá essa explicação para eles. Mas era assim, era uma competição mesmo. Parece que os cristãos, né, no tempo de João, agora falam lá na frente, no tempo de João, e os cristãos, e os seguidores de Jesus lá atrás, era de fato um movimento muito promissor, que causava raiva nos fariseus e causava certo ciúme dos discípulos de João Batista. É um pessoal entregável, né? Pessoal entregável. Jesus sabe que tem conflito. Ele está cansado dessa coisa. Olha, Jesus foi na festa das tendas, tinha que ir mesmo, em Jerusalém. Ele está lá. Gente, deu maior confusão, pra vocês terem uma ideia. Tentaram apedrejar Jesus, você acredita? E ele teve que se mandar, correr, fugir. E aí então ele decide ir para Galileia. Quando ele decide ir para lá, vou para Galileia. Não, foi criado lá, né? Vou para Galileia. Só que ele passou pela Samaria e é nesse trajeto que ele encontra a samaritana. Ele está cansado mesmo. Não sei porque ele mandou a merda todo mundo, né? É Deus também, Deus não vai mandar a merda em ninguém, né? Mas que dá vontade, dá, né? Porque você viver, nossa senhora, parece que ninguém dá sossego, dá paz, pelo amor de Deus, é uma encheção de saco, todo mundo brigando, difamando. Faz coisa ruim, xinga. Faz coisa boa, desconfia. Então, não dá. Jesus está cansado mesmo. Ele decide ir para Galileia, aí no meio do caminho, cansado, meio-dia.
tem sede, ele para onde é possível, ali no Monte Gazirim, onde Jacó, lá atrás, construiu o poço, né? Jacó, ele para lá. Ele é na Samaria, ele no norte, antigo reino do norte. Ele para lá, de repente aparece uma mulher. Os discípulos foram para a cidade comprar comida. Ele está sozinho. De repente aparece uma samaritana com balde, etc. Pegar água, né? Coisa natural. Como acontece no Brasil, em lugares do mundo, né? Em muitos lugares do mundo, você tem aquelas. Como é que chama que pega a água da chuva? Esqueci o nome, gente. É muito comum isso, em muito lugar. Nas cidades do Oriente tem muito isso. Cisterna, é. No Oriente tem muito disso, né? No deserto a gente acha que não chove, mas chove, tem época que chove no deserto. Então, quem mora no deserto, em regiões assim, tem as cisternas, a gente capta aquela água e guarda aquela água ali para as coisas, purifica, né? Hoje em dia eles purificam a água, para fazer comida, às vezes até beber, né? Então é normal isso, não só no Brasil, mas também em muitos lugares do mundo é feito isso, né? A cisterna, né? Aqui eles estão junto do poço, né? O poço de Jacó, que Jacó construiu lá no passado. Vai estar na Samaria, que lá no passado não já era Samaria, né? Chamava Samaria. Jesus vai parar numa cidadezinha chamada Sicar. Esclarecer uma coisa aqui, hein? A palavra da moda agora é sicário, né? Falam tanto do sicário, do sicário, do sicário, do sicário. Bandidão lá, o cara bandidão. Sicário. Sicário não tem nada a ver com sicário. Sicar vem de uma cidade antiga do Antigo Testamento chamada Siquém. Siquém é uma cidade muito importante na história da Bíblia, porque foi em Siquém que depois que Moisés morreu, o Josué reuniu as 12 tribos em Siquém, fez uma assembleia popular e a questão era, como é que vai ser agora? O Moisés morreu, vamos seguir a lei de Deus ou não? Vocês que decidem. Esse era o conteúdo. Então, é um lugar muito importante, né? Sicário é outra coisa. Sicário, na Bíblia, era um grupo político muito revoltado. Era um grupo de homens, assim, que não tinha papo. E eles tinham uma prática de, nas festas, grandes festas em Jerusalém, eles matavam os soldados romanos, esfaqueavam eles. Como eles esfaqueavam? Com uma sica. A sica é uma faca que não é igual à nossa. É uma faca que ela é meio assim, meio parece meia lua. Aquilo ali era assim, enfiava no cara e subia, mas morria. E também não é a sica do extrato de tomate, molho de tomate. Aquela sica é outra coisa. A sica que eu estou falando é a sica com S, sica. Que era esse grupo que tinha essa atitude radical. Israel é santo, o povo de Deus é santo, esses povo pagão tem que matar todo mundo. Eles pensavam assim e faziam isso. Dizem que Judas era sicário, né? Pertencia, embora sendo rico. Judas era uma pessoa muito rica. Judas Iscariotes era rico, mas ele apoiava essas coisas, dizem. Alguns teólogos defendem essa tese. Tem a ver, né? Eu acho que tem a ver, mas tudo bem. Então, sicário, quando se fala hoje, se refere a esse grupo de pessoas que matam. São assassinos de aluguel, né? Matam. Por isso que ele é chamado, eu acho que é por isso que o cara é chamado de sicário, né? Porque ele é batista, da igreja batista, da religião evangélica, esse grupinho todo aí, bandido, esse grupo de bandido aí, né? Tudo da religião evangélica, eu acho que é por isso que chamam ele de sicário, né? Porque ele deve ser uma espécie de capataz, né?
O coronel fala, tem que matar fulano, tem que incendiar aquela casa, tem que matar aquela família. O capataz, antigamente, no tempo da República, no tempo da monarquia, né? O capataz ia lá e ele providenciava, né? Mas é isso. Sicar ficou famosa porque, não só por causa de Siquém, depois da burrada do Salomão, que Salomão era uma coisa horrorosa, né? Uma figura horrorosa na Bíblia. Depois que Salomão conseguiu dividir o povo, Reino do Norte e Reino do Sul, Sicar ficou conhecido como um lugar de gente que não prestava, né? Gente bêbada, gente falsa. A Samaria ficou conhecida dessa maneira, porque a visão comercial dos samaritanos era muito mais aprofundada que dos judeus. Os judeus estavam fazendo comércio com os samaritanos faziam comércio com a Etiópia, com os países pagãos, etc. E por isso que eles eram considerados gente baixa, gente de segunda classe. Porque lembra-se quem? Não vai esquecer de Siquém. Olha onde Jesus se encontra com essa mulher, né? Siquém, Monte Gazirim, que era antigamente o povo do norte, resolveu fazer o templo, né? Outro templo. Tinha o de Jerusalém e tinha esse aí, que foi destruído, né? O Reino do Norte, e depois o Sul também, né? Jerusalém também é destruído pelos romanos depois. Também. Mas Siquém também é um lugar muito famoso por outra coisa, porque ali onde Jacó fez o poço, é que foram sepultados. Todos os patriarcas foram sepultados lá. Não só os patriarcas, mas as matriarcas, viu? Porque Sara era matriarca. Ela não é chamada de matriarca, mas ela é. Raquel também. Rebeca, todo mundo ali. Né? Então, ali é um lugar sagrado onde foi sepultada a família, né, dos patriarcas e das matriarcas. O Jacó, lá atrás, no livro do Gênesis 33, eu estou só situando para vocês entenderem a importância do local, né? Que vocês já sabem, é lógico, estou aqui perdendo meu tempo falando essas coisas, né? Mas lá em Sicar, foi onde Jacó fez pela primeira vez um templo. Deus falou para ele, vá no Monte Gazirim, onde está o poço, e construa um altar. Uma mesinha de pedra, uma mesa de pedra lá, né? E a gente vai celebrar junto lá. Está lá no Gênesis. É o início, né? É a pré-história do povo hebreu. E o Jacó deu o nome desse altar de El, lugar onde Deus se revela. Tem a ver com o encontro samaritano. Então, todos nós sabemos que também foi junto do poço, não sei se vocês sabem disso, foi junto do poço de Jacó que ele conheceu o amor da vida dele, que foi Raquel, né? Raquel é o amor da vida de Jacó e foi uma beijação que não parava mais, viu, gente? Não vou nem falar aqui para vocês não ficarem espantados. O livro do Gênesis 29 conta lá. Ele, quando viu, ficou doido. Ele, quando viu a Raquel, ficou doido. Né? E beija para cá, beija para lá, e abraça, aquela coisinha toda. Ele chorava. Ele sentiu tanto amor por ela que ele chorava. Um homem chorar perto de uma mulher é meio, né? Naquela época não se faz isso, né? É uma coisa bem. Mas isso foi isso que você foi lá. Vocês vejam a importância do lugar onde Jesus estava. Jesus e seus discípulos então param junto do poço. O poço é poço. Vocês vão ver no diálogo lá. Tem 40 metros de fundura. É fundo. 3 metros de diâmetro. Tem que ter corda, tem que ter balde, tem que ter... O poço de Jacó não é um poço de água parada. Não é uma cisterna que capta. É um poço. E é muito importante. Ele existe até hoje, né?
está na cidade de Nábulos, na Cisjordânia, né? Está na Cisjordânia. E muita gente vai lá, você sabe, turismo, né? Os turistas, o mundo inteiro vai para lá para beber a água do poço de Jacó, que diz que aquela água, hoje falam isso, né? Na época de Jacó não. Hoje aquela água é milagrosa. Né? Hoje, na época não tinha nada disso, essa conversa fiada. Não existia isso. Então, o poço é famoso pela história dos patriarcas e também por esse encontro de Jesus com a samaritana. Jesus chega ao meio-dia. João tem interesse em falar dessas coisas, de meio de horário. Jesus chega ao meio-dia, a mulher aparece e Jesus, ele pede água para ela. Tem lógica. Ele é judeu, ela é samaritana, não era nem para estar perto, nem bater papo. Mas Jesus pede água para ela. Meio-dia, para quem não lembra, viu? É a hora que Jesus foi crucificado na sexta-feira da paixão. Lembra? Ou esqueceram? Meio-dia. Por isso que os cristãos recomendam que na sexta-feira da paixão não vá fazer uma churrascada meio-dia em casa com os amigos. Porque é falta de respeito. Não vá comer pizza. É falta de respeito. É por causa disso. Então é muito importante. O João faz essa ligação do encontro e com a sexta-feira da paixão. A hora sexta, né? A Bíblia chama de hora sexta. A hora sexta é meio-dia. Os discípulos tinham saído, voltam, ficam espantados. Eles são muito preconceituosos, né? Os discípulos. Ficam espantados. Jesus conversando com uma mulher e com uma samaritana. Meio-dia. Olha, a exclusão, né? Como está presente ali. O único que não exclui é Jesus. Todo mundo. Ela se sente excluída, ela age como uma pessoa excluída. Os discípulos são preconceituosos e nós também somos preconceituosos pra caramba. Tá tudo dentro da gente aí. Se você vê um padre 3 horas da manhã andando com uma mulher no metrô, você vai ver o que acontece com a vida do padre. Preconceito. Ninguém imagina assim, o padre foi no hospital, na Santa Casa, com a parede de doente. Não. Vocês viram o padre? 3 da manhã, com a mulher andando na rua? Isso está dentro da gente. É o preconceito. Preconceito mesmo, né? Que não tem jeito mesmo, não. Só vocês é que poderão nos salvar no futuro. As crianças de hoje, o Cauã, ela, você e ele, é que poderão salvar a gente no futuro. Nós não temos mais salvação. Nós não temos. Isso está dentro da gente. E a gente, por mais que a gente não queira, chega uma hora que você, entendeu? Você tropeça. No futuro, as crianças, que hoje são crianças no futuro, eles deverão agir e pensar, né, de uma maneira mais normal, né, sem esse preconceito todo. Então, os discípulos são assim, se espantam, Jesus está lá, foram comprar comida, Jesus está conversando com a mulher, ela própria se sente excluída. Como você é judeu, você está pedindo água para mim? Não era nem para estar conversando, você não era nem para estar conversando comigo, né? Ela acentua isso, né? Aprende a ser assim, né? A pessoa com cabeça de escravo, ela não muda. Você tem toda a liberdade do mundo, mas ela continua pensando como escravo, né? No Êxodo é assim, né? No Êxodo, já saímos de lá, tirou nós de lá para quê? Para passar fome?
Vamos morrer no deserto? Vamos beber, morrer de sede? Vamos voltar, vamos voltar. É verdade, o povo é canalha, o povo é canalha, o povo é canalha. O povo não presta. O povo só quer tirar proveito, é? Primeira chance de... volta para trás. Ai, os tempos antigos, que maravilha. Era maravilhoso nada. Era maravilhoso. Ah, mas no meu tempo... Ih, bobagem. Conversa mole. É assim. Então, ela não entende porque Jesus trata ela bem. Ela não compreende. Por que Jesus dialoga com ela e pior, pede água, né? Ela não consegue entender. Mas ela vai entendendo aos poucos. Ela é muito difícil dela compreender, né? E aí que tem um detalhe importante, né? A necessidade acaba juntando, né, o diálogo. Acaba criando o diálogo. É a necessidade, a sede, parar, tomar água. Porque a necessidade, minha gente, ajuda muito a gente, viu? Você que é racista, homofóbico, sei lá o que você é, misógino, esses homens que eu não entendo. Só psiquiatra para explicar ao homem que, em vez de amar a mulher, a sua esposa, sei lá o que, tem prazer em matar. Não tem explicação uma coisa dessa. Então, você que é misógino, homofóbico, transfóbico, sei lá o que diabo você é, você vai precisar um dia. E quem sabe você muda o modo de pensar. E é o que acontece aqui. Existe uma necessidade. Jesus está com sede, ela também quer água. Essa necessidade provoca o diálogo. Eu conheci muito, já vi muito isso na minha vida de padre. Em 40 anos de padre, eu vi essas coisas, hein, gente? Já vi essas coisas. Tinha um homem lá no Itaim, o homem era tão racista, ele era racista. Racista mesmo. E não tinha vergonha, não. Um dia ele pegou o trem da estação com a filha dele e com a filha dele, a netinha dele. A netinha começou a passar mal dentro do trem. Engasgou, sei lá o que aconteceu com ela. E ele ficou apavorado, a filha dele, que é a mãe dele, ficou apavorado. Quem salvou aquela menina foi um preto desse tamanho, assim, um pretão mesmo. Zulu mesmo. Um cara, um pretão mesmo, todo suado, fedido, assim. Foi esse cara que salvou a menininha. Agora, foi isso que vai acontecer. Nunca mais ele mudou o pensamento dele. Vocês estão entendendo? Às vezes a necessidade faz você mudar a sua cabeça. Claro, não precisaria acontecer essas coisas, mas às vezes faz mudar. O preto que é racista também existe. Ele gosta de branco. Um dia você pode precisar. Essa necessidade aqui, a sede, une os dois. Faz os dois sentar, conversar, dialogar, rever a vida, rever a história. Jesus, então, é um diálogo mesmo de revelação mesmo de Deus. Né? É preciso dialogar. É preciso amar as pessoas, né? De verdade. Jesus provoca, né? Se você conhecesse o dom de Deus, e quem é que está pedindo para você, me dê um pouco d'água aí? É você que pediria água para ele. E eu te daria a água viva. Sim, complicou tudo. Para a samaritana, a água viva é a água que é o poço de Jacó, é fundo, mas tem uma mina d'água lá embaixo. Então a água viva para ela é aquela água lá do fundão mesmo. É a água mais fresquinha, aquela água mais limpinha, aquela água
caiu no cestinho, uma poeirinha. Para ela é isso. Agora, como é que vai dar água viva se o cara não trouxe nem balde? É isso que ela pergunta, né? Porque ela entende que a água viva é aquilo. Não, Jesus está falando de outra coisa. Jesus está falando de dois tipos de água. Existe uma água que é provisória. Você tem que tomar água. Vai chegar em casa e vai tomar água. Depois vai tomar. Mas amanhã você vai ser de novo. Você vai ter que tomar água de novo. É a água provisória. O que Jesus está falando é da água viva. A água viva é a água que traz a força da vida, a fé, a espiritualidade. Por isso que Jesus fala, aquele que bebe desta água, aqui do poço aqui, amanhã vai ter sede de novo. Não adianta. É uma água provisória. Mas eu darei a água viva, aquela que se torna uma fonte na vida da pessoa e jorra para a vida eterna. Então, a água viva, que diz Jesus, é a água da força da vida. A vida, a fé, a espiritualidade. Ela demora para entender, lógico, com razão. Quem é esse homem que está falando essas coisas? Ela demora para entender. E ela, lógico, ela fala, então me dê dessa água, pelo amor de Deus, porque você não tem que vir aqui todo dia. Tem essa trabalheira toda. Ela pensa dessa maneira, porque ela está difícil de entender quem é Jesus. Ela pensa em sentido material, né? Mas depois Jesus vai provocando mais. Chama seu marido. Chama seu marido, volta aqui. Ela fala, eu não tenho marido. Ninguém manda em mim. E Jesus fala, poxa vida, hein? Falou bem. Que não tem marido. Você teve 5. Dá a impressão aqui, quem não sabe, não compreende, não conhece a Bíblia, dá a impressão aqui que a mulher é uma pistoleira, né? O quê? Parece a Gretchen, né? Casou 19 vezes. Nem consegue casar 19 vezes, né? Ela é uma pistoleira, né? Não, é no bom sentido que eu estou falando, é lógico, né? Não é esse sentido a conversa. Quando ela fala do marido, você tem que voltar lá no livro dos reis, lá atrás. Segundo livro dos reis. A palavra marido é uma palavra usada pelos cananeus. Os cananeus, quando o povo hebreu chegou em Canaã, os cananeus se referiam aos deuses pagãos, os ídolos pagãos, de marido. E ele chamava os deuses pagãos de Baal. O deusão deles era o Baal. Portanto, na religião pagã, você tinha que amar o dinheiro, ter amor ao dinheiro. E a mulher tinha que ser submissa ao marido, porque o marido era equivalente a Deus. O Paulo depois vai falar que não é nada disso. O Paulo vai falar a submissão da mulher ao marido deve ser uma submissão porque o marido ama demais a mulher. Entendeu? Não porque ele manda. Não porque ele pensa que é alguma coisa. Ninguém precisa de homem. E quando mulher precisa de homem? É o que Paulo vai falar lá, né? Você ama seu marido, você é submissa. Submissa nesse sentido, não é escravidão, não. Você ama seu marido, você é submissa porque ele te ama demais. E você não vai encontrar homem igual a ele. Esse que Paulo fala. Aqui não. A submissão dos cananeus é submissão mesmo. Mulher não vale nada, mulher isso aqui. Essa submissão mesmo, escravidão mesmo. Mulher só serve para isso. Só para sexo, só para ter filho. Mulher só serve para isso. Mulher não vale nada. Os cananeus era assim. Lá nos cananeus. E é por isso que tem essa conversa esquisita, né? Você teve 5.
não é o marido homem. São os deuses da história de Canaã. E ela é muito valente quando ela fala, eu não tenho marido. Opa! Já tem alguma consciência religiosa nela, né? Seguir esses deuses pagãos não vale nada, não vale a pena não. No fundo, você veja o que está por detrás da conversa. Agora, se você não entende nada disso, você vai interpretar tudo errado. Porque para pensar, o que tem a ver marido com a água além do poço? Não tem nada a ver. Mas o assunto aparece justamente porque Jesus reconstrói a história. Né? O povo samaritano foi dominado pelo paganismo. E o povo samaritano é bom, ele resiste, ele luta. É isso que Jesus está fazendo. Ele fala, você não é inferior, não. É verdade. Bom, então quem está certo, meu Deus do céu? Como é que é então? A gente tem que amar a Deus aqui, no norte, em Garizi, ou lá embaixo, no sul, em Jerusalém? Jesus fala, mulher, acredite que eu estou falando. Vai chegar a hora em que Deus deve ser adorado nem aqui nem lá. E aí Jesus, a catequese agora, hein? Quem é Deus? Então Jesus diz, Deus é espírito, não é alma penada. A palavra espírito, ele é alma penada. É o Gasparzinho, não. Deus é espírito, ou seja, Deus está acima do seu preconceito, da sua raiva, do seu ódio, dessa bandidagem que você vive, dessa ser vergonha que você vive. Deus está acima. Não bote Deus no meio, hein? Já ouviu falar disso? A gente bota Deus no meio de tudo, né? Deus está no meio da política, Deus está no meio de não sei o quê. Até os bandidos das cadeias. Olha, quem nunca visitou cadeia tem que ir um dia. Os presos das cadeias, pior preso que tem, eles rezam mais que nós. Verdade. Eles lêem a Bíblia mais que nós. Bota Deus no meio, né? O cara é bandido, sai, mata alguém, ele agradece a Deus porque matou e está vivo, sobrevive. É verdade. Então, mete Deus em tudo. Deus, o que Jesus está falando, Deus é Espírito, é isso, que Ele está acima. Deus não se mistura não com essas coisas. Deus está acima do nosso nacionalismo, da nossa briga idiota de religião, de política. Deus não tem nada a ver com isso. Não bote Deus no meio. Quem bota Deus no meio é fascista. Quem vai falar Deus, depois da prática é você que está acima de Deus, né? O nazista é isso, né? O fascista é assim. Ele fala muito de Deus, mas depois é ele que quer ficar acima. Sempre é assim. É horrível. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Espírito e verdade. Verdade é aqui que Jesus está falando? Quem adora a Deus de verdade, pratica a verdade. Pratica o amor fraterno. Amar a Deus de espírito não é você ficar com esse fingimento aí. Oh, você veio da missa, isso não é valor para você? É. Não é costume, é valor. Você escuta o evangelho, você comunga, você faz a primeira comunhão, faz a cadeia. Isso não é valor? Claro que é. Isso tem valor. E você tem que reconhecer o valor que tudo isso tem, né? Não misture as coisas. Né? Não misture as coisas. Então,
a mulher, de repente, ela vai embora, larga tudo lá e vai embora. Olha o que ela vai fazer, ela vai na cidade, vai contar para todo mundo. Encontrei um sujeito lá perto do poço, nossa, batemos um papão. Eu tô achando que ele é o Messias. De repente, todo mundo da cidade corre para lá. Como é que terminou? A mulher encontra, resiste, eu não presto, você não deve nem estar conversando comigo. E como é que termina a história? Termina que ela se torna discípula de Jesus. Ela se torna evangelizadora, ela se torna apóstola. Epa, olha aí. O nome dessa mulher nem está no Evangelho. Quem quer fazer crítica à Bíblia, faça. Né? O nome da mulher não está no Evangelho. Ela não está na lista dos 12, ela não está. A Maria Madalena, que é a mais apóstola que essa mulher, quando você fala, quem são os apóstolos? 12 homens. Cadê as mulheres? Não tem. Essa é a crítica que a gente tem que fazer. Não a Bíblia, a palavra de Deus, como revelação, mas a nossa limitação. A limitação histórica, a limitação religiosa, né? Essa limitação acompanha a gente. Mas nós temos que ter essa compreensão. Madalena foi apóstola, sim. As colegas da Nossa Senhora foi apóstola, sim. Nossa Senhora era apóstola, sim. A samaritana, que nem sabe o nome dessa mulher aqui, não colocaram, é apóstola, sim. As mulheres são dignas de ser apóstolas de Jesus. Não é só o homem, não. Mas por que a gente acha que é só homem? Por causa da nossa limitação. A cultura é limitada, as culturas são limitadas. Qualquer cultura, ela é limitada, ela tem um limite. Né? O Irã não é só aquelas mulheres lá, vestidas de preto andando na rua, não. Quer dizer que o Irã é isso, é? O Irã tem um monte de problema. Tem, lógico, tem um monte de problema. Mas as mulheres iranianas, aquilo que é mulher. As crianças iranianas que morrem agora, elas jogaram bomba lá na escola deles, né? O menino da sua idade, Cauã, no Irã, ele lê uns 20 livros por ano. É verdade. O cara é estudioso, ama a cultura, ama o estudo, né? Ele lê. Se perguntar para você quantos livros você leu ano passado, não sei. Talvez nenhum. Aliás, se perguntar aqui, ele leu quantos livros ano passado? Hein? Ei, você leu quantos livros ano passado? Fala a verdade. Nenhum, né? Olha lá. Tá vendo a diferença? É. As crianças e as mulheres são muito importantes na Bíblia. Não tem valor no texto por causa da limitação. Mas isso não impede a revelação de Deus. Não impede que Deus se revele, nos fale a verdade, compreenda a verdade, né? Compreenda a verdade. O povo todo foi lá, ouviu Jesus falando, pedir pelo amor de Deus para que Jesus não fosse embora. Fica aqui com a gente. Jesus ficou 2 dias só. Não vai embora. E eles declaram no final o quê? Nós acreditamos em Deus, porque ouvimos esse homem falar. Não é porque a mulher falou para nós, eles falam. É porque nós também damos testemunho, porque nós vimos e ouvimos o que ele falou. Deus nos aproxima da verdade, da fé.
Deus faz a gente compreender as limitações que existem no mundo. Deus faz a gente entender essas coisas. Deus faz a gente a somar, né? A ter essa compreensão muito melhor de tudo na vida. É que Nossa Senhora nos ajude nessa caminhada, né? A grande apóstola do Evangelho, a Mãe de Jesus, ajude a nós todos nessa caminhada. Creio em só Deus, Pai Todo-Poderoso, e todas as coisas. Ai! Poderoso, para a glória do seu nome. Senhor de bondade, conceda-nos por esse sacrifício que, pedindo perdão dos nossos pecados, saibamos perdoar também os nossos irmãos. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é digno e justo nosso dever e salvação, damos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo nosso Senhor. Ao pedir à samaritana que lhe desse de beber, Jesus suscitava nela o verdadeiro dom da fé. E tão grande era a sua sede pela fé desta mulher, que acendeu nela o fogo do amor verdadeiro de Deus. Por isso, vos servem todas as criaturas, com justiça te louva os redimidos, e unânimes também te bendizem todos os santos. E nós também aqui reunidos nessa Eucaristia, também proclamamos a glória de Deus, dizendo a uma só voz: o céu e a terra, vossa glória, hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda santidade. Santificai esses dons, derramando sobre eles o teu Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, ele tomou o pão, deu graças, o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isso é meu corpo, que será entregue por vós.
De igual modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice e, dando graças, deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, esse é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e da eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério admirável da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de teu Filho, nós te oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos agradecemos que o Senhor nos tornou dignos de estar aqui na tua presença para te servir melhor nesses santos mistérios. Humildemente nós suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da Igreja dispersa por toda a terra, tornar perfeita na caridade e comunhão com o Papa Leão XIV, com o nosso bispo da Diocese do Munhaque, também com todos os padres, leigos, a mulherada toda também do Brasil, né, que estão nas paróquias e que lutam pelo bem-estar social e espiritual do povo de Deus. E assim somos nós, praticantes da verdadeira fé cristã e católica. Lembrai-vos também de muitos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, de todos aqueles que partiram desta vida. Acolhi junto a vós na luz da tua face. Enfim, tenha misericórdia de todos nós, Senhor, dai-nos a graça de participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, com os bem-aventurados apóstolos e santos e santas que desde o começo do mundo viveram na tua amizade, para cantar os teus louvores por Jesus Cristo, vosso Filho, crucificado e ressuscitado, que vive gloriosamente. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, da unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Ai, meu Deus. Como é que eu seguro aqui? Você quer aqui ou naquele livrão lá? Hoje eu tô com óculos. Ah. Aquele é para velho, por isso que o livro é grande. Ah. Fiéis ao ensinamento do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação. mas livrai-nos do mal. A paz do Senhor, A paz do Senhor esteja sempre convosco. o amor de Cristo nos uniu. Cordeiro, Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, tente piedade de nós. Cordeiro
que o sacramento realizou em nós. Por Cristo nosso Senhor. Tava sem um negócio aí. Depois minha mãe fica me xingando lá. Que ela assiste a missa. Ela fala, não dá pra entender nada. Ficar... 3 segundos só. 3 segundos, mas para ela é uma eternidade. Já é motivo, já é motivo. E eu tô... Como é que você for arrumar um colega que tem o mesmo nome que você? Ele não é Lucas também? Como é que você... Tá na mesma escola? Interessante, né? Legal ter um colega com o mesmo nome, né? É verdade. Você conhece ele faz tempo? Da escola? Que ano vocês estão? E ele tá no... Você também tá no segundo? Ah, tá na mesma sala, quer ver? Ah! O Cauã, tudo bem? Você, olha, você é muito inteligente, você tem uma leitura que, olha, é muito difícil uma pessoa da sua idade ler tão bem como você lê, hein? Você faz favor, pega um livrinho para ler, não deixa de ler, não. Se você vagabundear, daqui a pouco fica feio. Tem que ler. Pede para sua avó um livro bonito. Lê Machado de Assis. Olha, bonito, hein? Lê Júlio Verne. Olha. Tem coisa boa para ler. Todo dia você tem que ler. Ele lê muito bem. A leitura é impecável a leitura dele. Vocês não acreditam. Qualquer dia ele vai vir aqui e vai ler lá. Qualquer dia você vai vir. Uma hora você... Por que ele está aqui hoje? Por que ele está aqui hoje? Seu pai e sua mãe não estão em casa? Ah, e quando é que vai ser a próxima vez que você vai fazer isso? Então, o dia que você vem mais cedinho um pouco, para você fazer a leitura, o povo vai ficar de queixo caído se você fazer a leitura. Ele lê muito bem, certinho. Respeita a vírgula, tudo. Bom. E é uma raridade isso, viu? Por isso você tem que continuar lendo livro, vai lendo livro. Tem livro que é chato, mas tem livro que é legal. Machado de Assis é legal. Júlio Verne é legal. Júlio Verne tem 20 mil léguas submarinas. Lembra quando você disse para eu fazer uma cruzeira? Exatamente. Você está lembrado? Olha lá. Ele está com a memória boa. Fez primeira comunhão aqui, uma alegria, uma beleza. Maravilha, né? Muito bem. O Senhor esteja convosco. Dirija, Senhor, nós te pedimos os corações do teu povo aqui reunido. Conceda com bondade aos teus servos a graça de perseverar e permanecer no amor a Deus, no amor ao próximo e cumprir plenamente os teus mandamentos. Por Cristo nosso Senhor. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo.